Questão 12. Numa editora de livros, 3 revisores de texto, trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias, conseguem revisar 240 folhas de texto. Se um revisor ficar doente e a editora tiver que revisar 480 folhas em 6 dias, então quantas horas por dia cada revisor terá que trabalhar? Bem, para resolver essa questão, número 12, dessa prova do Instituto Federal de Sergipe, a gente vai ter que prestar atenção em alguns detalhes, né? Ela é uma questão clássica de regra de 3 composta, tá? Então, olha só, vou colocar aqui o 12, né, já que a gente vai resolver a questão número 12. E vamos ter por base o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar as grandezas. O que são as grandezas? As grandezas, geralmente, elas estão associadas, né, estão juntas ali dos números, né, na questão. Então, geralmente isso acontece, tá? Então, olha só, quando ele fala, numa editora de livros, 3 revisores. Então, eu vou indicar sempre pela primeira letra aqui para facilitar, tá? Então, eu vou colocar R, né? Eu vou montar colunas aqui, tá? E esse R aqui vai ser a coluna dos revisores, tá? Então, ó, 3 revisores de texto, portanto, o 3 vem abaixo do R, tá? As quantidades vêm abaixo das suas grandezas, tá? Então, ó, 3 revisores de texto, trabalhando 5 horas por dia. Então, ó, H de horas por dia, tá? Então, ó, trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias. A terceira grandeza é a grandeza dias. Então, ó, durante 4 dias, conseguem revisar 240 folhas de texto. Então, ó, F de folhas de texto é igual a 240. Então, resumir meu problema nesse esqueminha aqui, tá? Então, ó, 3 revisores trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias, revisando 240 folhas de texto, ok? Depois que a gente leu essa parte, a segunda parte, a gente vai sempre colocando aqui, ó, as grandezas uma abaixo da outra. Então, olha só o que ele afirma na segunda parte. Se um revisor ficar doente e a editora tiver que revisar 480 folhas, muita atenção, olha só o que ele diz. Se um revisor ficar doente, então esse revisor vai deixar de trabalhar. Haviam 3 revisores. Se um fica doente, obviamente, você agora terá 2 revisores, certo? Então, ó, se um revisor ficar doente e a editora tiver que revisar 480 folhas, esse 480 eu vou colocar onde? Abaixo da grandeza folhas, né? Então, o 480 vem aqui abaixo do 240. Então, ó, se o revisor ficar doente, a editora tiver que revisar 480 folhas em 6 dias. Então, abaixo de D, eu coloco o número 6, tá ok? Porque é a grandeza dias. Aí vem a pergunta, então, quantas horas por dia cada revisor terá que trabalhar? Como eu não sei horas por dia, eu vou colocar o X. O X sempre virá em uma das grandezas, ok? Então, a grandeza contemplada nesse problema foi a grandeza horas trabalhadas por dia. A segunda etapa, certo? E aí eu quero que você preste bastante atenção, consiste na gente fazer o julgamento das grandezas para saber se a relação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você não tem domínio desse assunto, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Olha só, como é que a gente faz esse julgamento? Você sempre vai pegar a grandeza, a coluna da grandeza que tem X, que no caso aqui é a grandeza horas, tá? E vai fazendo o julgamento dela com as outras 3, ó, uma por vez. Então, ó, horas com revisores, horas com dias e horas com quantidade de folhas, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma seta em qualquer sentido aqui, tá? Não tem importância. Eu vou colocar essa setinha aqui para baixo em horas, tá ok? Coloquei aqui a setinha para baixo. E aí sempre que eu for fazer o julgamento, você vai prestar atenção no seguinte. Se for uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, se o aumento dessa provoca o aumento dessa, você bota as setinhas no mesmo sentido, ou seja, vai botar isso aqui para baixo também, tá? Então isso é diretamente proporcional, é quando o aumento dessa provoca o aumento dessa. A mesma coisa, a redução dessa grandeza provoca a redução dessa grandeza, tá?
Então isso é diretamente proporcional e as setinhas vêm no mesmo sentido. Se ocorrer o contrário, né, ó, por exemplo, se o aumento da quantidade de horas diminui a quantidade de revisores, né, ou então a diminuição desse provoca o aumento dessa, então elas são inversamente proporcional e consequentemente, né, a setinha vai vir no sentido oposto, tá bem? Então olha só, vamos fazer o julgamento de horas com revisores. Presta atenção na quantidade de revisores. O que está acontecendo aqui? Está passando de 3 para 2. Então está reduzindo, né? Está saindo de 3 para 2. Ou seja, como é que você vai fazer o julgamento? Olha só. Esquece essas outras aqui. Se concentra só nessas duas, tá bem? Se a quantidade de revisores está diminuindo, eu vou precisar de mais horas trabalhadas por dia para suprir essa necessidade ou de menos horas? Consequentemente, eu vou precisar de mais horas, não é isso? Porque a sobrecarga vai ficar maior. Então, antes você tinha 3, agora você tem 2. Então, você vai precisar de mais horas para menos revisores. Então, veja, mais horas, menos revisores. Menos revisores, mais horas. O aumento de uma provoca a redução da outra e vice-versa. Então, ó, setinhas no sentido oposto. Tá bem? Ela vai para cima, porque a diminuição dessa acarreta no aumento dessa. Agora vamos julgar as horas com dias, tá bem? Só essas duas aqui. Então olha só, horas e dias. O que está acontecendo com a grandeza dias? Ela está aumentando, né? Está passando de 4 dias para 6 dias. Se uma demanda, né, você vai fazer em mais dias, tá? Você precisa de mais dias. A quantidade de horas trabalhadas por dia vai aumentar ou diminuir? Prestar atenção? Se o aumento no número de dias é porque as horas trabalhadas por dia vão aumentar ou diminuir, né? Então, ó, elas vão diminuir, certo? Porque se eu trabalho menos horas por dia, a quantidade de dias para entregar esse trabalho vai ser maior, certo? Então, mais dias de trabalho ocorrem porque você está diminuindo sua carga horária de trabalho por dia, certo? Então, menos horas trabalhadas por dia aumenta a quantidade de dias para entregar o trabalho. Então, são inversamente proporcionais e a setinha vai no sentido de cima, certo? Elas são inversas. O aumento de uma provoca a redução da outra, né? Ou a redução dessa provoca o aumento dessa e vice-versa, tá? Por fim, quantidade de folhas, né? O que está acontecendo com a quantidade de folhas? Ó, antes eu tinha uma demanda de 240, agora eu tenho uma demanda de 480. Eu tenho o dobro da demanda, não é isso? Então veja bem, se eu aumento a quantidade de folhas que eu vou revisar, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Eu vou precisar de mais horas por dia, não é isso? Então, ó, mais folhas para revisar, mais horas por dia eu vou precisar, certo? Esquece dias e revisores aqui, tá? É só essa e essa, você julga uma por vez, tá? Então, ó, como o aumento dessa daqui provocou o aumento dessa daqui e vice-versa, né? Se estivesse diminuindo a quantidade de folhas para revisar, eu precisaria de menos horas, não é isso? Então, elas são diretamente proporcionais, setinha no mesmo sentido. Bom, para que essa questão toda de colocar as setas no mesmo sentido ou no sentido contrário? Veja, porque agora na hora de resolver você vai fazer o seguinte, você vai montar as frações relacionadas a isso aqui. De que forma? Pega, tá? Essa coluna aqui, ó, certo? Pega essa coluna aqui que está com quantidade de horas, certo? E você vai colocar ela no primeiro membro, essa fração, tá bem? Então, ó, não é 5 e x embaixo? Então você vai dizer 5 sobre x igual. Todas essas outras 3, você vai colocar elas aqui multiplicando, tá? Tomando cuidado com uma coisa. Olha só. Toda vez que ela tiver com a setinha no sentido inverso, porque elas são inversamente proporcionais, tá? Você, ao invés de colocar a fração como 3 sobre 2, você vai inverter.
correto? Se é inverso, você inverte, né? Então, ó, numerador vira denominador e denominador vira numerador. Ou, no modo popular, né? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, ao invés de colocar aqui, que eu coloquei 5 sobre x, ao invés de colocar 3 sobre 2, como as setinhas são diferentes, eu vou colocar 2 sobre 3, tá? Vezes, agora é essa. Setinhas no sentido oposto. Então, ao invés de colocar 4 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 4, porque são inversas. Olha só a posição das setas, tá? E aqui, como elas estão na mesma posição, eu vou colocar ela do jeito que está, 240 dividido por 480. Posso fazer o cancelamento desse zero aqui, né? Tá? Que ele não vai me agregar muita coisa. E aí eu vou ter o seguinte, olha só. Vamos fazer as multiplicações, tá? 5 sobre x é igual 2 vezes 6, 12. E 12 vezes 24 dá 288. Dividido por 3 vezes 4, 12. 12 vezes 48 vai dar 576. Ok? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai montar uma equação, tudo bem? De que maneira? Olha, você vai multiplicar esse com esse e esse aqui com esse aqui, né? A multiplicação cruzada, tá bem? É aquela regra de 3 que a gente conhece, né? Habitualmente. Então, olha só o que você tem. 288 vezes x, 288x igual 5 vezes 576 vai dar 2.880. Resolve a equação do primeiro grau, né? Agora ficou mais fácil. Então, olha só. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 2.880 dividido por 288. X, portanto, né, ó, 288 por 288 dá 1, puxa 0. Então, x igual a 10. E a resposta correta é a letra A, né? Você precisará de 10 horas por dia de trabalho.